Vou começar agora então a desenvolver o rodapé do nosso site. Vou clicar duas vezes no arquivo rodapé.html e vamos para o Fireworks para analisar esse arquivo. Então o que vai ser o rodapé? O rodapé não será esse arquivo aqui, tá? Ele não vai pegar todo. Então o rodapé será uma região assim, ok? Então só esse quadrado que nós temos aqui. Eu vou utilizar então uma conta já para eu saber o tamanho que eu tenho, tá? Então, por exemplo, o meu arquivo total tem 950 de largura, ou seja, é o site todo, ok? Só que eu já vou usar quanto aqui, por exemplo? Vamos ver. 950 é a largura, deixa eu abrir o CSS aqui e ver o tamanho que eu fiz o menu. Eu vou usar 225, que é essa lateral. Então eu terei já 950 menos 225. Então sobra para o meu conteúdo 725 pixels, que é aquela região branca. E o meu rodapé vai ter esse tamanho, 725 pixels, tá ok? Então eu vou criar uma div, dar o nome de rodapé para ela, certo? Porque só terá ela também, por isso que eu posso dar um id. Eu vou salvar essa div e vou começar já o arquivo CSS, gente, para eu não esquecer dessa largura aí. Na verdade, eu já esqueci até. Rodapé é 700 e... Olha aí, já esqueci. 950 menos 225, né? 725. Então, meu rodapé terá uma largura de 725 pixels. Muito bem. Vou salvar já isso aqui como... Ó, já abriu a pastinha CSS, né? Como rodapé. Perfeito. Ok? Posso estar chamando já isso aqui para dentro, né? Vamos pegar esse rodapé e vamos jogar ele aqui para dentro. Perfeito. O que é que eu vou fazer então? Vou dar uma olhadinha aqui no meu layout. Primeira coisa que eu tenho é esse traço aqui, né? Esse traço. O que é esse traço? Eu poderia estar usando uma imagem. Acredito que seja interessante a gente usar. Eu acabei não colocando essa imagem. Ou usar uma div hr e estilizar essa div, tá? Mas por segurança, eu até dando uma olhada aqui, eu não tenho essa imagem. Deixa eu ver. Eu não salvei essa imagem aqui. Então, por segurança, eu vou estar salvando essa imagem aqui. Arquivo novo, eu copiei ela, né? Ok. Eu vou colar aqui. Salvar como. Área de trabalho. Web desenvolvimento. Aula 6. Imagens. Website, né? Vou salvar como um JPEG mesmo. E vou dar o nome de separador, tá? É o separador de conteúdos aí. Beleza. Então eu salvei essa imagem ali. Ela pede se eu quero salvar um arquivo PNG, né? Para editar, não há necessidade, tá? Então não preciso disso. Tudo bem. Então nesse rodapé, a primeira coisa que eu vou fazer então é colocar essa minha imagem, tá? A minha imagem, que é o separador. Vou dar um OK e um OK. Perfeito. Na minha div rodapé, eu já terei esse separador. Vamos atualizar, deixa eu abrir essa página rodapé para a gente ver se funcionou. Rodapé. Tá lá o meu separador. Ok? Beleza. E embaixo disso o que é que tem? Ele tem o nosso logotipo, né? E logo do lado um texto, né? Textos, né? Isolados. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma div, tá? Logo abaixo dessa imagem, uma div que eu vou dar o nome dela de logo menor, tá? Que é o logotipo menor que nós temos. E uma outra div que eu vou dar o nome dela também de dados empresa ou agência, tá? Dados agência.
Nessa div logo menor, o que ela vai conter? Vai conter só a minha divzinha aqui, né? E na outra div eu vou colocar o texto. Vocês percebam que a gente precisa flutuar isso aqui. Tá vendo? Beleza, então. Eu vou colocar aqui o meu logotipo, o mesmo arquivo, tá? Que ele já vai estar carregado lá em cima. Ou seja, ele já abriu no menu, eu só estou reapontando ele aqui embaixo. Então, o browser não vai ter o trabalho de recarregar esse arquivo. Ele já vai estar previamente carregado. Só que ele é menor, né? Então, o tamanho dele é 75 por 52. Posso estar alterando diretamente aqui, gente. Não preciso pegar lá no CSS e formatar a imagem. A gente pode fazer isso. Mas eu vou só colocar a largura dele, tá? Colocando a largura só, dessa forma... Colocando a largura dessa forma, vamos salvar no rodapé. Acesso negado. Eu tô com ele aberto aqui, né? Vou fechar todos esses aqui, o Explorer, né? Salvamos como rodapé. Aí o que acontece? Como eu setei a largura dele, né? Ele já vai ser redimensionado de maneira automática, tá? Ele vai ser proporcionalmente redimensionado à altura também, tá? Vamos ver se funcionou. Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu fechar todos esses arquivos e vamos abrir o rodapé. Acabei fechando o Explorer porque deu aquele erro de salvamento, né? Rodapé. Então, ó, ele já redimensionou para 75 pixels a imagem, tá? Perceba que ela ficou um pouco estranha, tá? Se isso acontecer com a imagem é porque ela não tem uma qualidade muito boa, tá? Aí vocês podem estar, pessoal, pegando, por exemplo, a imagem e salvando uma miniatura e apontando a miniatura, tá? Se a imagem for uma imagem ruim que não ficou legal, tá? Mas no meu caso eu vou deixar assim, eu não tenho... dá pra ter essa ideia aqui, então não há problema, tá? 75 por 52. Para quem quiser setar a altura, tá? Não é obrigado, mas eu vou deixar com 52 aqui também. Tá? Então, ó, não mudou nada, tá? Porque ele já tinha setado. Mas quem quiser pode deixar a altura que não tem problema. Dados da agência, tá? Então, nessa div dados da agência, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dados que eu tenho aqui, tá? Vou até copiar esse texto aqui, ó. Vou copiar ele aqui, dar um Ctrl C. Vou jogar ele aqui dentro, né? Vamos quebrar a linha. Depois eu trato esses textos aqui. Vou copiar todo esse texto aqui. Vou jogar aqui dentro. Posso estar copiando esse aqui também, né? Como é um texto, não tem problema da gente estar usando ele assim. Fone, também vou copiar tudo isso aqui. Colocando na linha de baixo, tá? Então perceba que eu usei uma quebra de linha aqui. Certo. Qual a cor desse texto? Então eu vou trabalhar já, deixa eu atualizar aqui para ver. Vamos recarregar. Olha lá. Ó. Certo? Vou estar conferindo os tamanhos dele, vamos ver se tem tamanhos diferentes. Ó. Por exemplo, esse aqui ele tem um tamanho 20. Esse de baixo é um 14, tá? Então como os tamanhos não foram setados ainda, está tudo padronizado no tamanho só. Eu vou setar então esses tamanhos. Como é que eu faço para setar tamanhos diferentes, né? Posso estar criando aqui uma tag span. Eu já mostrei para vocês, a tag span ela não tem objetivo nenhum, tá? Ela só serve como um auxiliar para nós, tá? Eu vou criar um span class e vou dar uma classe para esse span, certo? Com o nome título, agência, tá? Esse é a classe que eu vou estar trabalhando. Então, título agência. Por quê? Porque ela tem um tamanho um pouquinho diferenciado. Aí eu pego esse span aqui, que está só na agência de viagens, e aqui no meu rodapé, eu vou estar trabalhando com ele. Então, dentro do rodapé, poderia estar setando assim, gente, ó, rodapé, título agência, ou seja, dentro do rodapé, o título agência. Mas eu vou usar ele direto já, eu acredito que eu não vá ter essa span em nenhum outro lugar aí.
eu vou estar colocando uma font size 20 pixels e salvando, né? Vamos ver se ele alterou para nós alguma coisa ali. Olha lá, ó, ok? Ficou maior só esse cara aqui, só essa span. O resto se manteve, né? Aí, dentro do meu rodapé, eu posso estar fazendo o seguinte, ó, dentro da div toda, né? Ou seja, dentro do elemento rodapé aqui, ó, eu posso estar setando uma fonte padrão que vai pegar o restante daí, né? Que é um font size 14 pixels. Então vai pegar 14 para todo mundo, mas só o título AGIS vai ficar com 20. Acredito que não vai mudar porque é meio padronizado, né? Olha, ele deu uma diminuída aí. Certo? Legal, então. Pois bem, aí o que acontece? Ele é centralizado, né? Ele é centralizado aqui no meio da minha, do meu rodapé, certo? Mas, primeira coisa que eu vou fazer é jogar para a lateral essa minha div dos dados, né? Então, o que é que eu vou fazer para jogar para a lateral? Vocês lembram que existe a opção float left, né? Que eu vou ter que aplicar o logo menor e o dados agência, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, deixa eu ver como é que é o nome certinho, logo menor. Então, nessa div logo menor, eu vou estar fazendo um float left, né? Vai estar jogando ela para a lateral, e eu tenho que colocar o tamanho dela, né? Eu sei que a imagem tem 75 por 52. Então, eu vou colocar a largura da minha div com 75 pixels. E a altura, também vou colocar ela. A altura, teoricamente, ela já pegou a altura da imagem, né? Mas para garantir, eu vou acabar colocando a altura também. Geralmente, as divs se manifestam assim. De largura, elas pegam o total, né? Até o objeto externo. E a altura, eles pegam o tamanho do que tem dentro, né? Bom, então esse código vai fazer com que a div que tem o logo flutue. Eu também vou fazer com o dados agência a mesma coisa. Só precisamos colocar, né, serguilha para pegar o ID. Também eu quero que ele tenha um float left, ok? A largura dele, nós não temos uma largura certa, né? Eu vou mais ou menos medir aqui para ver o tamanho que ficou, mas não vai ser perfeito, né? Então, aqui nós temos 215, né? Mais ou menos, 214. Então, eu vou dar uma largura aqui de uns 220 pixels, né? E a altura também, eu vou setar uns 55 pixels. Vou salvar e vamos ver se ele flutuou na lateral. Aí, ó, flutuou na lateral. Perfeito. Acabou jogando essa nossa imagem aqui, né? Mas não tem problema. Eu vou fazer uma observação aqui, ó. Eu quebro a linha na minha imagem, tá? Ou melhor, eu tenho uma div aqui, então não preciso me estressar muito com isso, né? É aqui em cima, ó. Então eu vou fazer uma quebra de linha aqui em cima, que é o meu separador, ok? Atualizamos, ó. Aí ele quebrou a linha e jogou a div para baixo. Muito bem. Vocês perceberam, ele está um pouquinho junto aqui ainda, né? Está colado. Nós podemos então pegar essa div dados agência aqui e dar uma margem left nela, né? Dá um espaçozinho de uns 10 pixels, por exemplo. Ó. Aí ela jogou minha div para cá. Perfeito? Muito bem. E para centralizar agora, né? Nós precisamos centralizar todo essa div aqui no meio, inclusive essa imagem que nós temos aqui. Muito bem. A imagem nós vamos, infelizmente, ter que fazer aquela mesma conta que nós fizemos. Então, se a minha imagem tem 632 pixels, né? Deixa eu abrir minha calculadora de novo aqui. 632 menos 725, que é o total
da minha div, eu tenho 93 sobrando. Divididos por 2, eu tenho que dar uma margem de 46 para minha imagem, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, dentro da rodapé, eu tenho uma IMG, certo? Só que percebam o seguinte, ó, eu vou pegar dentro do rodapé a minha IMG. Vamos ver o que vai acontecer. Margem left, deixa eu ver qual é o 46 pixels. Vamos salvar para ver? Atualizar para ver? Muito bem. Só que percebam que essa imagem também veio com 46 para cá. Por quê? Porque ela também é uma imagem que está dentro do rodapé. Certo? Não importa se ela está dentro de outra div. Mas quando eu coloco algo assim, ó, rodapé e IMG, todas as imagens, todas as tags IMG dentro do rodapé vão ter essa atribuição da margem. Tá ok? Como resolver isso? Eu vou criar um ID para essa imagem aqui. Ou melhor, vou criar uma classe. Vocês vão ver por quê. Classe separador. Ok? Criei uma classe para essa imagem. Agora, ao invés de eu setar o rodapé imagem, eu vou setar o rodapé ponto separador. Tá? Deixa eu atualizar. Vamos ver se resolveu. Ó, aí não pegou. Opa. Esqueci o meu... o espaçozinho ali, né? Então, ó, o que aconteceu? Agora ele jogou só a minha imagem que tem a classe separador. Perfeito? Muito bem. E para alinhar agora essas duas divs aqui, a logo menor e a dados agência. Aqui é que fica um pouquinho mais complicado de trabalhar. Por quê? Tenho duas maneiras de fazer. A mais fácil e a mais interessante, digamos assim. A mais fácil é assim, ó, nós podemos fazer novamente essa conta aqui, né, do tanto que está ocupando essas divs e dar uma margem lateral. Vai resolver o problema. Por quê? Porque o nosso rodapé é sempre o mesmo tamanho, né? Também vai resolver o problema. Ou nós poderíamos criar uma div externa a esses caras aqui, com o tamanho, e estar setando como margem zero alto. Tá? Aí eu acho um pouquinho mais complicado, né? Não é a nossa situação e não é o nosso intuito ficar complicando a ideia aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar essa div aqui e dar uma margem lateral nela, né? Então, novamente vamos à calculadora. Eu tenho 75 pixels. Tenho 75 pixels da minha div logo menor. Mais 220 dos dados agência, que é a div que tem o texto. 295. Menos 725. Eu tenho 430 pixels sobrando ainda, né? Depois dela. Se eu dividir por 2, eu tenho 215. Então eu posso estar dando uma margem left aqui, ó, de 215 pixels. Que ela vai estar empurrando a que está do lado também, né? Vamos ver se funciona. Ué, será que fechou? Não, tá aqui. Atualizamos. Olha lá. Também empurrou a que está aqui do lado. Ela não deve estar muito bem no centro. Por quê? Porque essa div aqui ela está um pouco maior. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa div dados agência o tamanho mais padrão possível, né? Background color. Colocar uma cor para vocês verem onde é que ela está. Atualizamos aqui, ó. Então ela está um pouquinho maior, tá? Isso aqui está contando, então por isso que não está dando, não está ficando no centro. Então eu vou diminuir um pouquinho a largura dela, vou por aqui 180 para ver quanto que ela fica. Muito pequeno. Agora ela jogou para baixo. Então vamos colocar 190. Então há vezes que nós precisamos estar testando isso. Pequeno ainda. Então será 200. Vamos ver como é que ficou. Aí, 200 ficou interessante, né? Ela ficou o máximo possível aqui.
Então, se eu diminuir 20, né, eu posso estar aumentando 10 na minha margem aqui, para jogar um pouquinho mais para lá. Aí, ó. Agora ele está, teoricamente, no meio, ok? Posso estar dando também uma margem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma margem nesse separador aqui, ó, na imagem, tá? Daí a imagem, o que ela faz? Ela dá uma separação em cima e embaixo também, né? Ao invés de eu pegar essas duas divs aqui, a div e essa div também jogar para baixo, né, para dar esse espaço em cima, posso pegar a imagem e dar um espaço na imagem que ela vai empurrar todo mundo para baixo e também um espaço em cima que ela vai se afastar também do topo. Então também acho que é a maneira mais fácil de fazer. Então eu vou dar uma margem no separador, ou seja, naquela imagem, né, uma margem top de 10 pixels e uma margem bottom, né, de 10 pixels também. Vamos ver como é que ficou. Aí, empurrou 10 pixels em cima e empurrou todo mundo para baixo 10 pixels aí. Foi interessante. Agora é só nós tirarmos essa cor de fundo aqui e atualizar, que acredito que ficou certo o nosso rodapé. Beleza. Tá aí funcionando também já a página rodapé. Para evitar qualquer tipo de problema, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no menu, tá? Margem 0, padding 0, tá? Isso aqui é para tirar qualquer tipo de espaçamento aí padronizado em qualquer navegador, tá? Certo? Ó, não mudou, porque ele já não deixa margem, mas é só uma garantia que isso aqui não fique em um navegador um pouquinho mais para frente ou mais para outro lado aí. Certo? Então, gente, o rodapé nós também conseguimos terminar ele, né? Agora nós vamos ver como começar a montar todo esse povo aí dentro da página.